Olá, amigos, obrigado por estar nos assistindo. Espero que vocês estejam nos curtindo. Nesse primeiro vídeo, vamos falar na primeira aula sobre os caminhos entre Piraí, a Universidade e a cidade de São João Marcos. Meu nome é Pedro Vale Souza, eu sou formado em História e no decorrer da minha vida acadêmica eu sempre procurei me interessar por os assuntos da nossa região. Eu sou um cidadão da cidade de Piraí, no interior da cidade do Rio de Janeiro. A cidade de São João Marcos foi uma cidade que foi destruída na década de 40 por uma necessidade, na época dita, de ampliação do reservatório de Ribeirão das Lajes. O que acontece? Essa cidade ela foi uma cidade tombada, onde o patrimônio dela, as construções do centro da cidade, eram construções que foram tombadas pelo ISFAM, que era o órgão responsável pelo patrimônio na época no Brasil. E isso me causava uma inquietação muito grande. No decorrer dos meus estudos em História, quando eu fui cursar o meu mestrado acadêmico, eu resolvi fazer uma pesquisa sobre a cidade. E foi isso que foi a minha ligação, em primeira instância, da cidade de São João Marcos com a universidade. E eu encontrei na universidade professores que, com interesse em pesquisar essa questão local e que me deram muito apoio no desenvolvimento dessa pesquisa. Foi através da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu cursei o meu mestrado, que eu dei início a essa pesquisa e no desenvolvimento de um levantamento sobre por que realmente essa cidade foi destruída. No decorrer da minha vida acadêmica, quando eu comecei a fazer o mestrado em Patrimônio, Cultura e Sociedade, eu comecei a enxergar essas questões referentes à história e ao patrimônio de forma diferente. Categorias como a memória, esquecimento, abandono, memória reinventada, várias categorias que a gente começa a estudar mais aprofundadamente começaram a fazer sentido para mim quando a gente começar a pensar o que foi feito com o espaço da cidade, o que foi feito com a história das pessoas que viviam naquela cidade. Estudar patrimônio é pensar o significado das coisas não só para um grupo, mas para a nação, para um espaço de pertencimento e principalmente pela história das pessoas. A gente tem que pensar que as pessoas viviam naquele espaço, as pessoas residiam ali, tinham sua história, das suas famílias, suas histórias pessoais, ligado àquele espaço de vivência. São João Marcos era uma cidade, para o início do século XX, grande, uma cidade de 17 mil pessoas, uma cidade que tinha eventos que chamavam as populações ao redor, uma cidade que trazia uma quantidade de turistas, uma movimentação, tinha um comércio significativo. Ela não era uma cidade que viveu só do século XIX e que viveu só da escravidão. Claro, ela foi uma cidade que cresceu e floresceu através da riqueza dos escravocratas e dos grandes latifundiários que financiavam a pujança da cidade. Dessa forma, a universidade ela tem um papel significativo na construção da minha pesquisa, porque foi ela que me deu a estrutura, o embasamento e até a confiança para poder desenvolver essa temática sem parecer uma coisa superficial. A minha ligação com o espaço, por eu ser de Piraí, eu sou muito próximo da região de São João Marcos, que é o parque hoje, o território pertence ao município de Rio Claro, mas é um espaço onde eu conheço, por causa da represa de Ribeirão das Lajes, onde eu pesquei a vida inteira, onde eu ia com os meus avós, então tem uma relação afetiva de conhecimento com o espaço. Então a academia, a universidade, ela trouxe para mim essa análise técnica, essa distância do objeto de pesquisa, que é tão necessário quando a gente está trabalhando alguma coisa que tem uma relação emocional. A universidade ela tem esse papel de construir o conhecimento de forma que você possa passar para as pessoas, que as pessoas possam compreender o significado daquele espaço e que esse espaço ele possa ser entendido de uma forma geral, de uma forma que as pessoas possam entender que o que aconteceu em São João Marcos talvez tenha acontecido, como eu sei que aconteceu em outros lugares, como por exemplo com a Cidade da Luz, em Portugal. Existem outros exemplos de patrimônios destruídos, não só no Brasil como no mundo afora, que têm significado e que sofreram um processo de destruição por diversos motivos, né? A gente não está aqui também para ficar julgando isso, porque são momentos históricos diferentes. O que a gente tem um objetivo aqui é discutir
o significado daquele patrimônio, o sentido que ele tem para as pessoas, o sentido que ele tinha na época, o sentido que ele tem hoje, se o parque faz sentido preservar esse patrimônio hoje, se esse patrimônio hoje ele tem um significado, se ele preserva a memória das pessoas que viveram lá, a história da cidade da forma correta, se o que é feito com esse patrimônio ele tem um sentido completo, se existe educação patrimonial no parque, se essa educação patrimonial é feita de uma forma que as crianças compreendam o que é aquele espaço, se existe um vínculo com o espaço. Eu acredito que São João Marcos ele tem uma importância muito grande na história do nosso país, pela importância que ela tem no período imperial. E talvez São João Marcos, na República, ela foi perdendo seu significado. Isso vai ser a temática que a gente vai discutir um pouco mais, talvez na segunda aula. Então é isso, amigos. Fiquem ligados na nossa página, curtam o nosso conteúdo, a gente vai agradecer muito. Nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre a cidade de São João Marcos e as questões de patrimônio, memória, identidade, que são relativas à cidade. Espero vocês aí na próxima aula.